Olá, comunidade seberiense da região, olá, ouvintes da Rádio Fortaleza. Alguns de vocês me conhecem, para aqueles que não me conhecem, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Nelson Barbosa Franco Neto, sou natural de Seberi. Para vocês se localizarem melhor, sou neto do saudoso Nelson Barbosa Franco, ex-secretário de Obras, e sobrinho da senhora Nara Bairros, que até bem pouco tempo era secretária de Educação do município. Fiz meu ensino fundamental na Escola Alfredo Westphalen, ensino médio no Madre Teresa. Depois fiz faculdade de Medicina em Santa Maria, formei em 2011 e me especializei em Medicina Intensiva no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. Hoje sou médico intensivista no Hospital Bruno Born, em Lajeado. A especialidade médica que eu escolhi hoje está muito em evidência devido à pandemia que estamos vivendo, já que o intensivista é o médico que trabalha com pacientes internados em UTI, condição que alguns pacientes Covid-19 estão sujeitos. Estou aqui respondendo ao chamado do amigo Luiz Carlos Fortes para falar um pouco para a população da região sobre esse assunto. Primeiramente, eu gostaria de abordar o que é um vírus. Um vírus é um organismo que não podemos enxergar sem o auxílio de um microscópio eletrônico. Ele é extremamente pequeno e sobrevive parasitando células, que são os pedacinhos minúsculos que formam o nosso corpo. Todos os seres vivos do planeta, humanos, animais e plantas, convivem com os vírus. E o nosso processo evolutivo faz com que aprendamos a nos defender deles através do nosso sistema imunológico, a nossa defesa do corpo. Ocorre que de tempos em tempos os vírus aprendem a driblar as defesas dos humanos, porque eles sofrem mutações, eles mudam a sua estratégia de infecção. E quando isso acontece, as nossas defesas são pegas de surpresa e ocorrem as epidemias. Quando uma epidemia é grave, ao ponto de atravessar fronteiras de vários países e infectar milhões de pessoas, causando mortes, perdas financeiras e sofrimento em toda a Terra, a gente chama esse processo de pandemia. Os coronavírus são uma família de vírus que já conhecemos há muitos anos, não são uma coisa nova que surgiu agora. O que aconteceu é que uma classe específica desse vírus sofreu uma mutação e passou a ser mais agressivo do que ele era antes. E ele recebeu então o nome de Covid-19. O nosso sistema imune não estava preparado para isso. E por isso que o contágio ele é muito rápido e em algumas pessoas ocorreram reações graves. A pandemia começou na China, especificamente na cidade de Wuhan, e se espalhou inicialmente para a Europa, conforme as pessoas vão viajando de um país para outro. Hoje temos esse vírus circulando em praticamente todos os países do mundo e causando estragos, mais em uns, menos em outros. Por que esse vírus é tão traiçoeiro? O que deixa ele tão perigoso a ponto de países fecharem suas fronteiras, cancelarem funcionamento de empresas, shows, eventos esportivos, entre outras coisas? Por alguns fatores que pretendo comentar agora. A alta infectividade. Ele permanece no ambiente por mais tempo. Se transmite com aperto de mão, beijos, abraços, e quando uma pessoa doente tosse, espirra ou até mesmo fala bastante, ele fica pairando no ar. Quando tocamos uma maçaneta de porta, digitamos no celular ou no computador, o vírus fica grudado nessas superfícies por horas, dias, e pode ser transmitido para outras pessoas, ou mesmo nos infectar novamente em outros momentos. O período assintomático. A maior parte das pessoas que contraem o vírus demora para apresentar qualquer sintoma. Sabemos que esse tempo varia na média entre 5 a 7 dias. Então a pessoa está infectada, andando normalmente por aí sem sentir nada e pode passar para outras pessoas sem saber. Esse vírus ele pode causar então pneumonia grave de uma hora para outra em algumas pessoas. Você está tranquilo, sentindo os primeiros sintomas que parecem ser uma gripe, um resfriado. Quais são esses sintomas? Tosse, um pouco de febre, corrimento nasal, às vezes dor no corpo. E de uma hora para outra começa a faltar o ar, começa a ficar cada vez mais difícil, até que você precisa ser levado ao hospital, às pressas, e muitas vezes, devido a tanta dificuldade para respirar, você precisa ser anestesiado e colocado a respirar com a ajuda de uma máquina. Essa evolução assim tão ruim não acontece com a maioria. Na verdade, algumas pessoas vão reagir tão mal, poucas pessoas. O problema é que a gente nunca vai adivinhar quem vai ser o azarado. Uma coisa que está sendo comentada é que na maior parte das vezes isso acontece com idosos ou pessoas que já têm um problema de saúde. Isso até é verdade,
Mas veja que quando a gente fala a maior parte das vezes, não é a mesma coisa que dizer só acontece com esses. Não mesmo. Pessoas jovens estão adoecendo gravemente também, profissionais de saúde, jovens sem nenhuma doença estão morrendo, pessoas de meia idade estão apresentando doença grave, precisando de UTI. Na UTI onde eu trabalho, por exemplo, aqui em Lajeado, temos um senhor de 57 anos sem nenhuma doença, respirando por aparelhos e sem previsão de melhora. Então, amigos, não subestimem essa doença. Na Itália, onde a situação ficou mais dramática, os médicos estão, infelizmente, tendo que escolher quem vive ou quem morre. Precisam escolher quem vai utilizar as máquinas de respiração artificial. A infecção no Brasil ainda está no início. Estou gravando esse vídeo aqui no sábado, 28 de março, e olhando aqui no site de notícias, nós temos 3.500 casos no Brasil e 94 mortes. Parece pouco, né? Para uma população de 200 milhões é pouco. Mas o vírus chegou há pouco mais de um mês e já fez todo esse estrago. E outra coisa, e se um desses 94 que morreram fosse um parente seu? Aí vai parecer bastante, né? Essa é uma das coisas assim que me deixa triste com o nosso povo. A gente só leva as coisas a sério quando vemos acontecer do nosso lado. Também não pensem assim, eu tô aqui no fim do mundo, isso aí é coisa de cidade grande, nunca vai acontecer esse desastre aqui. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Sim, as primeiras mortes elas estão acontecendo em cidades maiores, mas se a gente não se proteger, a doença vai chegar em todos os rincões do país e conforme a pandemia vai se espalhando, a gente vai ocupando os leitos de UTI, os ventiladores mecânicos, e quando a gente tiver caso em localidades menores, não teremos vaga para acolher essas pessoas em centros grandes, porque eles vão estar lotados. É nosso dever nos resguardar para fazer o que os especialistas chamam de achatar a curva. O que é achatar a curva? Significa mudar os nossos hábitos no sentido de frear a contaminação. Essa contaminação que está acontecendo em massa, né? E assim, com as pessoas ficando doentes pouco a pouco, a gente consegue atender todo mundo e vai evitando a falta de vagas e as consequentes mortes acima do que já é esperado que aconteça. Achatar a curva foi o que, infelizmente, os nossos irmãos italianos e espanhóis não conseguiram, não estão conseguindo. Em regiões da Itália, principalmente no norte, as autoridades não levaram a sério as medidas de contenção lá no início da pandemia, liberaram todos para o trabalho, fizeram campanha, a Itália não pode parar, Milão não pode parar. Hoje esses gestores estão pedindo desculpas, porque a situação fugiu do controle. Um número imenso de pessoas mortas que às vezes não podem nem mesmo se despedir da família, porque elas precisam ficar isoladas. Alguns não podem ter velório, porque seria uma aglomeração de pessoas, e as aglomerações agora estão completamente proibidas. Então é isso, eu assustei vocês? Desculpa, mas essa foi mesmo a minha intenção, porque eu não quero essa coisa aqui do meu lado, ou na cidade onde eu me criei, e onde está a minha família e os meus amigos. Então vocês me perguntam, como fazer para se proteger? Fique em casa, pelo tempo que as autoridades pedirem. Para alguns podem parecer muito tempo, mas é necessário. Quanto menos pessoas contaminarem, mais nós poderemos tratar com qualidade. Quando for muito necessário sair de casa, afinal, em algum momento vai ser preciso comprar remédios ou comida, saiam, façam o que tem que fazer, evitem contato próximo com outras pessoas, saiam longe de aglomerações, lavem as mãos quando voltarem para casa, após abrir portas, tocarem em botões de elevadores, em chaves, ou quando vocês estão mudando de um ambiente para outro, lavem as mãos ou passem álcool gel. Protejam as pessoas que vocês amam, auxiliem pessoas idosas ou pessoas com doenças crônicas. As tarefas que as pessoas precisam fazer fora de casa, façam para elas, não deixem elas saírem de casa. Então, para se proteger, o mais importante é isso. E se você tiver com sintomas gripais, será que você tem o coronavírus? Pode ser ou pode não ser, só que tem um problema. Se você for se consultar em uma emergência, podem acontecer duas coisas. A primeira, você está com coronavírus, aí você saiu de casa e infectou um monte de gente. E entre esses que você infectou, algum deles pode desenvolver a forma grave, pode ir para UTI, pode morrer.
Isso se for corona. Se não for coronavírus, você saiu de casa, pode pegar o coronavírus na rua ou no lugar onde você foi se consultar e daí agora você tem coronavírus. Então vocês percebem assim o quanto é difícil a situação. O que eu faço então? Fico em casa esperando a morte? Não, não é isso, calma. Eu já vou te explicar como que se atua nessa pandemia. As cidades, todas elas estão criando métodos para acompanhar esses casos de síndrome gripal que possam ser coronavírus à distância. Então vocês têm que descobrir qual que é o serviço de saúde da cidade de vocês. Se vocês não sabem, ligue para alguma autoridade, Secretaria de Saúde, posto de saúde, hospital, até a polícia. Essas pessoas, como a gente está trabalhando forte na epidemia, certamente essas pessoas sabem qual é o procedimento correto e vão orientar vocês. Mas a última coisa que vocês vão fazer é sair de casa, porque você não quer pegar e porque se você tem, você não quer passar. Sobre máscaras, elas são recomendadas para profissionais de saúde, grupos de risco, pessoas com sintomas gripais. Ah, mas por que eu não posso usar? Primeiro motivo, se todo mundo usar, logo vai faltar para as pessoas que realmente precisam, tá? As máscaras não são infinitas. Elas vão começar a faltar, elas vão começar a aumentar de preço e isso vai piorar a situação. E segundo, após algumas horas de uso contínuo da máscara, conforme a gente vai respirando em cima dela, vai largando ar, vapor de água que sai do nosso nariz, da nossa boca, ela vai ficando molhada e ela vai perdendo o poder de proteção dela. Tá? Ela fica inútil. Tu só acha que tu está protegido, não está protegido de nada. Então a máscara é só para quem precisa usar da forma correta. Sobre remédios, não há nenhuma medicação comprovadamente eficaz e segura para essa doença, tá, gente? O que existem são medicações em testes. Cloroquina, oseltamivir, vitamina C, vitamina D, alguns remédios que se usam para HIV ou para hepatite também estão em testes, mas tudo está em pesquisa, não tem nada comprovado definitivamente, então não saiam comprando coisas à torto e direito, porque isso pode até ser perigoso. Todo medicamento tem efeito colateral e a diferença entre um remédio e um veneno muitas vezes é a forma como você usa ele. Bom, acho que eu falei bastante já, acho que extrapolou um pouco o tempo que o amigo havia me pedido, mas só resumindo então, a situação exige seriedade, respeitem, exijam seriedade das autoridades de saúde da sua cidade, fiquem em casa, só saiam quando muito necessário, protejam pessoas idosas ou que tenham doenças crônicas, lavem bem as mãos, usem álcool gel quando não tiver água e sabão, quando estiverem em locais onde se disponibiliza o álcool gel. E por favor, não se automediquem, isso é muito, muito perigoso. E as pessoas saudáveis, elas não precisam de máscaras, tá bem? Um grande abraço a todos e que Deus nos ajude a passar por isso da melhor forma possível.